Olá, pessoal. Nesta videoaula, nós vamos comentar sobre o tema pensamento crítico e moralidade. Na imagem que está na tela, nós já iniciamos com uma questão interessante sobre a praxis. O que é a praxis? Praxis é a articulação entre teoria e prática. O que isso significa? Significa o seguinte: é um movimento, é o processo de refletirmos sobre aquilo que nós fazemos. Por isso, nós temos aí essa sequência. Praxis é a teoria e a prática articuladas. Isto é, nós temos uma ação, uma prática vivida. Essa prática vivida é refletida, nós desenvolvemos uma reflexão sobre ela, e a partir daí nós temos uma ação refletida, ou seja, pensada. Em outras palavras, é um agir consciente, não apenas baseado pela repetição ou por um impulso, mas a partir de um esforço de estudo, de reflexão, nós temos uma ação pensada, ou seja, uma ação refletida. Bom, o que isso tem a ver com pensamento crítico e moralidade? Tudo, conforme vou explicar agora. Primeiro, nós vamos apresentar alguns elementos importantes em relação ao pensamento crítico. Para eu dizer que um pensamento é crítico, primeiro eu preciso entender o que significa a palavra crítica. Crítica não é sinônimo de falar mal. Crítica é sinônimo de avaliar criteriosamente uma determinada situação. Então, o pensamento crítico pressupõe, então, uma prática de exame cuidadoso de algo. Para eu fazer esse exame cuidadoso, fazer essa avaliação criteriosa, eu preciso, obviamente, definir critérios muito bem fundamentados. Então vejam que sempre quando nós falamos pensamento crítico, nós imediatamente somos remetidos à palavra crítica, e a palavra crítica nos remete à definição de critérios fundamentados e realização de uma avaliação criteriosa. Tudo isso requer uma investigação rigorosa, sistematizada. Não é o achismo, não é algo baseado em ouvir dizer, mas fruto de uma investigação rigorosa. Tudo isso para que eu possa assumir um posicionamento consciente diante de um fato, diante de um problema, diante da realidade. Então, para ficar bem claro, pensamento crítico depende de definição de critérios fundamentados, depende de uma avaliação criteriosa, depende de uma investigação rigorosa para promover um posicionamento consciente. Isso é pensamento crítico. Por isso, o pensamento crítico é altamente valorizado no mercado contemporâneo, no mercado de trabalho. Exatamente porque uma pessoa com essa capacidade de pensar criticamente, mesmo ela recebendo inúmeras informações diariamente, ela é capaz de definir critérios coerentes e consistentes. Ela é capaz de avaliar criteriosamente essas informações, realizar uma investigação rigorosa para se posicionar conscientemente diante de todas aquelas informações recebidas e, a partir daí, tomar uma decisão considerada a melhor possível. Muito bem, aqui nós estamos no âmbito do pensamento crítico. Mas o pensamento crítico também está associado à questão da moralidade. A moralidade pressupõe ou diz respeito à educação para valores. Isto é, ao pensar sobre os valores que orientam as ações humanas no dia a dia. E investigar quais valores correspondem àqueles que mais contribuem para o respeito à dignidade do ser humano.
A moralidade pressupõe também a formação para um senso moral, ou seja, essa consciência moral que nos faz refletir sobre o que acontece à nossa volta, bem como para a autonomia. A autonomia é exatamente a tomada de decisão de forma consciente, livre e responsável. Autonomia é a condição de uma pessoa que realiza algo conscientemente, livremente e responsavelmente. A moralidade também tem a ver com a constituição de um núcleo moral. O que é esse núcleo moral? É um conjunto de valores necessários para manter uma convivência saudável. E este núcleo moral contribui para a constituição de uma identidade pessoal, social e organizacional. Ou seja, se é um núcleo moral, se é um conjunto de valores comuns, não é possível ter uma convivência social e organizacional. Sem esse núcleo moral, nós caímos na anomia, isto é, na ausência de normas, no caos moral e social. Daí nós vemos, então, a relevância dessa temática. Por isso, eu recomendo que vocês leiam os textos disponibilizados, reflitam e pensem sobre o significado e a importância do pensamento crítico e da moralidade para a vida pessoal, social e organizacional. Pessoal, bons estudos!